Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 90. Nós seguimos alegres com o nosso Deus por tudo que Ele tem nos feito, tudo que Ele tem nos dado, e mais essa oportunidade que temos de cultuar ao nome do nosso Senhor, Salvador, mantenedor, aquele que é tudo para as nossas vidas. Salmo de número 90, nós vamos ler todo esse salmo e aí vamos acompanhar aqui verso a verso o que o Senhor tem para nós nessa passagem. E aí, após a leitura, como de costume, eu vou te pedir para manter sua Bíblia aberta para nós acompanharmos aí esse salmo verso a verso. Salmo de número 90 é um salmo de Moisés, homem de Deus. Diz assim o texto da palavra de Deus: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Pusestes as nossas iniquidades diante de Ti, e sobre a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando estarás indignado? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Senhor, louvado e engrandecido para todo sempre seja o santo e precioso nome do Senhor. Te louvamos, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui em paz nessa manhã para cultuarmos ao Senhor. E aqui estamos, Deus, já entoamos louvores, cânticos ao Senhor, expressando o nosso louvor, nossa adoração, nossa gratidão. E agora estamos diante da Tua palavra, Senhor. Fale conosco. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade no nosso meio de nos instruir, nos exortar, nos corrigir, nos ensinar por meio da Tua santa e gloriosa palavra. Prepara a nossa mente e também o nosso coração, Deus, para recebermos de bom grado aquilo que vem do Senhor. E que sejamos de fato, Deus, alimentados, cheios, preenchidos do Senhor nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, chegará um dia em que nenhum de nós que aqui estaremos mais vivos. Um dia, do mais moço ao mais velho, do mais rico ao mais pobre, do mais sábio ao mais tolo, todos nós partiremos para a eternidade, para, enfim, prestarmos contas a Deus de cada momento das nossas vidas. Aquele dia, todas as nossas conquistas, tudo aquilo que nós lutamos a vida inteira para alcançar e para possuir, vai ficar para trás.
nossas carreiras, nossos diplomas, nossas posses, tudo ficará para trás. E essa realidade inevitável, ela afetará não apenas nós que estamos aqui, mas se estenderá para todos os seres humanos da Terra. A única exceção para essa realidade será o momento do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, que aqueles que estiverem vivos, então, naquele momento serão transformados, não enfrentarão a morte. Mas tirando isso, até lá, todos, um por um, passarão pela morte. Por que isso? Bom, isso é assim desde o momento em que Adão e Eva desobedeceram à voz do nosso Senhor e pecaram contra Deus. Como o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 5, naquele momento, por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte. E assim a morte então passou a todos os homens porque todos pecaram. Desenvolvendo um pouco mais isso, um pouco mais adiante, o apóstolo Paulo ele afirma que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Perceba, as afirmações de Paulo aqui, elas são contundentes, né? Por causa do pecado, então, a morte entrou no mundo, e como todos os seres humanos, todos os homens, então, são essencialmente pecadores, todos os homens enfrentarão essa terrível consequência e todos passarão pela morte. Essa é uma realidade que a humanidade já entendeu há muito tempo, né? E ela lida com essa realidade de formas diversas, de formas diferentes, né? E uma das formas, dessas diversas formas de lidar com essa realidade inevitável da morte, é a tentativa frustrante de burlar esse processo, né? Basta ver aí os métodos que os homens desenvolvem para tentar retardar aí o inevitável, né? A medicina, ela avança a cada dia, e cada dia mais ela inventa máquinas, tratamentos, medicamentos, que sim, são benéficos e ajudam no adiamento da morte. E isso, é claro que eu estou falando pela perspectiva divina, né? Óbvio, pelo decreto de Deus, nada é adiado, o dia que o Senhor determinou é esse, e ponto. Mas o meu ponto aqui, nesse momento, é mostrar as tentativas, então, que os seres humanos têm de tentar adiar a morte, né? E a medicina, ela tem o seu lado positivo porque a qualidade de vida das pessoas mudou bastante, né? Mudou bastante. Muitas coisas, por causa da graça comum do Senhor, foram implementadas aí. As pessoas têm vivido mais, né? Vivido com mais qualidade, enfim. Mas ainda assim, irmãos, por mais que se consiga retardar, entre aspas, o processo, ninguém consegue evitá-lo. Vocês devem ter visto recentemente aí um bilionário, aí, não lembro de onde, que está gastando milhões e milhões lá com procedimentos, com técnicas, está fazendo um negócio com sangue lá e tudo mais para se rejuvenescer. Se não me engano, ele tem, acho que 60 anos e eles falam que ele tem uma aparência de 20. Não tem. Ele está faltando para ele um amigo, sabe, muito sincero para falar assim, cara, para que tá feio, você não está parecendo que está com 20 anos de jeito nenhum. Mas enfim, a mídia está dando palco, então está tudo certo. Mas ele pode até se rejuvenescer na aparência, né? Mas fato é que mais cedo ou mais tarde esse momento inevitável chegará. E essa realidade, irmãos, ela afeta, ela assola, ela castiga a mente humana de uma forma tão marcante que algumas das mentes tidas aí como as mais brilhantes que passaram por esse mundo, eles se debruçaram sobre esse tema da morte para tentar entendê-lo. E a conclusão que todos esses, tidos então como mentes brilhantes, a conclusão que todos eles chegaram é que a morte é inevitável. Píndaro, um poeta grego do século IV a.C., ele disse o seguinte: o decreto fatal não pode ser frustrado. Lucrécio, poeta romano do século I a.C., ele disse o seguinte: há um fim fixado para a vida dos mortais e a morte não pode ser evitada. Devemos morrer. Sêneca, que
também foi um filósofo romano que viveu ali entre 4 a.C. e 65 depois de Cristo, foi contemporâneo do nosso Senhor Jesus. Ele diz, uma das frases que é a mais interessante nesse sentido, ele diz assim: ninguém morre cedo demais, porque só vive quanto foi destinado a viver. Para cada um está marcada a linha limítrofe. Onde ela estiver posta, aí sempre permanecerá, e nenhum esforço ou favor a moverá para mais longe. Ou seja, ao se debruçar então sobre esse assunto, a única conclusão que conseguiram chegar é qual? É inevitável. Não tem o que fazer. Nossos esforços, as mentes mais brilhantes juntas podem se unir para tentar acabar com isso. Não conseguem. Não conseguem. Mas houve também um outro homem que se propôs a olhar para esse tema. Seu nome é Moisés. Vocês conhecem um pouquinho sobre esse sujeito. Ele faz isso no texto que a gente leu aqui nessa manhã. Porém, a perspectiva que Moisés tem dessa dura realidade, ela é totalmente diferente da perspectiva que os poetas e filósofos antigos olharam. Moisés, quando ele se vê diante do fato de que a morte é inevitável, ele olha para Deus. E aqui a gente tem então essa fantástica lição, e a gente já começa a aprender algumas coisas aqui com o texto, né? Você quer compreender bem alguma coisa? Olhe para essa coisa sob a ótica divina. Use a lente das Escrituras Sagradas e da vontade de Deus revelada para que você olhe para tal situação, seja ela qual for. Passe primeiro por Deus para então tentar compreender as outras coisas. Eu estou com uma dificuldade aqui, quero compreender aqui, sei lá, matemática. Imagina que você seja, né, alguém que a mente não é muito boa e decidiu ir para as exatas, né? Então, o que você faz? Olhe para as exatas pela ótica divina. Ah, mas Deus lida com isso? É óbvio que Ele lida com isso. Ele criou todas as coisas e existe matemática em tudo que nós estamos vendo, em tudo que foi criado. Ah, eu quero analisar aqui, sei lá, a tecnologia. Olhe para a tecnologia pela ótica da Escritura Sagrada. Ah, mas a Bíblia fala de tecnologia? Meu irmão, antes do dilúvio já estavam construindo coisas, instrumentos musicais e diversas outras coisas. Claro que sim. Agora, voltando aqui para o nosso texto, imagina o contexto em que Moisés estava, então, quando ele compôs esse salmo. Moisés, ele está no deserto do Sinai, atravessando o deserto com o povo de Israel. Lembra, o povo de Israel liberto do Egito, Moisés é o seu condutor. Ele está, então, agora conduzindo esse povo, à frente desse povo, e ele vê constantemente esse povo se rebelando contra Deus. Os israelitas eram incrédulos, eles duvidavam das promessas de Deus, duvidavam do livramento, duvidavam da conquista de uma terra nova, duvidaram desde o momento que saíram. Além de duvidar, eles desejaram retornar, né? Lembram? Começaram a ficar ali com inveja e com saudade das cebolas, dos alhos, né, lá do Egito. Quem que fica com inveja de cebola, né, gente? Enfim, começaram a ficar com inveja disso, querendo voltar logo no começo. E além disso, para agravar mais essa situação, eles murmuravam contra Deus constantemente. Murmuraram contra Deus, foram rebeldes. E Deus, do qual não se zomba, resolveu puni-los. Salmo 95, versículos 7 a 11, né, o salmista fala isso, e tem uma frase aqui que é um reflexo do que o Senhor disse, né? Não entrarão no meu descanso, foi o que o Senhor disse quando decidiu então que aquela geração ficaria pelo deserto. E um a um então, aquela primeira geração, aqueles primeiros milhões que saíram ali do Egito, eles foram tombando pelo deserto, eles foram morrendo. Cada dia que passava, cada semana, cada mês, cada um dos 40 anos que eles peregrinaram, vários e vários foram caindo e ficando ali pelas covas no meio do caminho. Moisés é quem lidera esse povo, as notícias chegam até ele. Ele é quem é o responsável por Deus, responsável diante de Deus por esse povo. Cada morte, cada um que tomba, cada um que cai ali no deserto, é alguém que estava sob a responsabilidade de Moisés, ele era o líder.
E ele começa então a meditar sobre essa situação, mas como eu disse, não apenas do ponto de vista humano, ele lança um olhar para Deus, para, a partir da ótica divina, entender o que acontecia, entender então esse grande mistério. Como resultado então, o que nós temos é esse salmo, que é uma oração dirigida a Deus. E é interessante porque o que a gente tem aqui nesse salmo então, é um contraste, né? Como é comum na poesia hebraica, que eu já falei com vocês aqui várias vezes, um contraste aqui, uma comparação que a gente deve fazer quando a gente pensa na morte. Apesar da vida humana ser passageira, Deus é eterno. E é exatamente nisso, irmãos, que deve repousar o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso coração. Porque é por meio desse Deus eterno que nós, então, pecadores, finitos, passageiros, é por meio desse Deus que nós recebemos vida e vida em abundância em Cristo Jesus. Veja, a Escritura Sagrada, ela não se limita a apenas falar que nós recebemos vida, ela diz que nós recebemos vida em abundância, é muita vida. Tem como estar mais vivo? Tem vida em abundância, que é a vida que só vem através de Cristo Jesus. E é isso que nós vemos quando nós comparamos a nossa transitoriedade com a eternidade de Deus. Então, nesse caso, irmãos, ainda que o nosso corpo mortal, ainda que a nossa carne ela se desgaste, ainda que o nosso físico ele se deteriore, ainda que a nossa saúde ela vá diminuindo, minguando com o tempo, aqueles que receberam vida em abundância, então, por meio de Cristo Jesus, eles seguem tendo o seu interior renovado dia a dia pela graça e a misericórdia do nosso Deus. E é nisso que nós devemos repousar, então, o nosso coração diante dessa realidade. Eu já dei o spoiler do final, né? Agora vamos analisar aqui, então, verso a verso, esse salmo, para a gente ver o que a gente consegue aprender um pouco mais aqui. Ele começa, então, voltando lá no versículo 1, olha que lindo, irmãos, isso daqui. Se dirigindo a Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Ele vai falar da transitoriedade do homem, ele vai falar do quanto o homem é passageiro, mas o ponto inicial, ponto de partida dele é o quê? O Senhor é eterno. E de eternidade em eternidade ele é Deus. Muito interessante isso daqui. Ele não está dizendo assim, olha, esse ser que hoje está no patamar de Deus, ele evoluiu com o tempo. Ele começou sendo, sei lá, uma espécie de demiurgo, algo menor, e foi evoluindo, sei lá, tipo Super Saiyajin 1, 2, 3 e todos os outros que vieram, né, até que chegou num... Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, de eternidade em eternidade, ele é Deus. Antes que os montes nascessem, antes que Everest e os outros grandes aí fossem formados, o Senhor já é Deus. E a frase inicial é o quê? Esse Senhor, então, que é Deus de eternidade em eternidade, ele é o quê? Nosso refúgio. Maravilhoso isso daqui, irmãos, porque a palavra refúgio aqui, no original, ela traz a ideia de habitação. Não é simplesmente como se fosse, sei lá, um bunker que você corre para ele quando está sendo bombardeado. Ou seja, um refúgio que você usa apenas num momento específico, num momento de grande necessidade. O original, a ideia é muito mais habitação, morada. Ou seja, o que ele está dizendo então? Senhor, Tu tens sido a nossa morada, Tu tens sido a nossa habitação. Residimos debaixo das asas, da sombra, da proteção do Senhor, de geração em geração. E é óbvio que aqui ele está falando, de forma geral, do povo de Israel, né? Então, a ideia dele aqui, de uma forma mais ampla, é dizer que Deus é a morada do seu povo, desde os patriarcas, desde antes do Egito, desde Jacó, de Isaac, de Abraão, daqueles que vieram antes, Sem, Noé. Ele está dizendo, o Senhor, então, é a morada do seu povo. Mesmo em meio à incredulidade do povo, mesmo em meio à murmuração, mesmo em meio à rebeldia, o Senhor, que é eterno, ele é
refúgio do seu povo. Apesar da incredulidade, apesar das nossas dificuldades, apesar da nossa falibilidade, Deus é morada e a gente descansa nisso. E aí no versículo 3 e 4 do Salmo de número 8, ele acrescenta, aqui a essa ideia que a gente está vendo. O salmista diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecesse, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Ou seja, ele está fazendo uma comparação do ser humano com a criação. Olha os céus, olha as obras dos dedos de Deus, olha a lua, olha as estrelas, a imensidão das estrelas, a imensidão do céu. O que é o homem? O que é o homem para que o Senhor se lembre dele? O filho do homem para que o Senhor o visite? Pequeno, sabe? Grandiosidade da criação, então, atesta essa grandiosidade infinita do Criador. Tem um hino muito bonito que a gente cantava no coral na igreja antigamente, que dizia assim: se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Ou seja, olha a grandiosidade de Deus. Olha o quanto que esse Deus, então, é infinito. E esse Deus, então, ele é o quê? Nosso refúgio, nossa morada. E é isso que o salmista está dizendo aqui. Aí no versículo 3, após apresentar Deus, ele se volta para o ser humano. E aqui ele começa então um contraste entre a grandiosidade e a eternidade de Deus com a transitoriedade do homem. Ele diz assim: tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Qual a verdade que ele está expondo aqui, meus irmãos? Irmãos, o controle sobre a vida e a morte de cada indivíduo que vem a esse mundo está nas mãos de Deus. Cada chegada, cada partida, cada nascimento, cada falecimento, cada abraço quando alguém está chegando e cada abraço quando alguém está partindo, tudo isso está no controle de Deus que é soberano, de Deus que é grandioso, de Deus que tem nas suas mãos, então, o controle soberano de todas as coisas. Jó, capítulo 14, versículo 5, olha o que o autor diz: visto que os dias do ser humano estão contados, o número dos seus meses está nas tuas mãos, traçaste limites além dos quais não passará. Salmo 39, versículos 4 e 5, o salmista diz assim: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Ou seja, ele reconhece aqui que Deus é quem possui a soma dos seus dias. Por isso ele pede a Deus que lhe dê então a conhecer o fim e a soma deles. Paulo, lá em Atos 17, quando ele vai pregar no Areópago, lá em Atenas, olha o que ele diz: de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. O que ele está mostrando aqui? O controle de Deus sobre todas as coisas, que de um homem fez todas as nações sobre a face da terra, fixou os tempos previamente estabelecidos. Como eu falei aqui no domingo passado, Deus ele não é um Deus que ele é tão poderoso, que ele consegue lá no futuro olhar como é que o futuro está se desenrolando, voltar e dizer assim: gente, eu vi o futuro. Deus é quem coloca esse futuro lá. Percebe? Não é um mero espectador. Se, a tecnologia avançar e nós conseguimos usar DeLorean, hoje seria mais uma Mercedes, Tem uma parada ali, quem sabe, A gente consegue usar ela para voltar no tempo ou adiantar no tempo. A única coisa que a gente vai conseguir fazer é contemplar, é olhar,
É chegar lá em 2050, olhar e falar assim, poxa vida, não fomos essa coisa nenhuma, né? Estamos até hoje esperando, né? Enfim, espero que não, mas enfim. Deus, ele não é o Deus que só chega lá na frente e olha, irmãos. Esse lá na frente só existe porque esse Deus colocou lá. E é isso que Paulo está dizendo. Ele fixou os tempos previamente estabelecidos. Mateus, capítulo 10, versículos 29 e 30. Olha o que o Senhor diz, Senhor Jesus. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Nenhum pardal, meus irmãos, cai ao chão sem o consentimento de Deus. E a nós? Se até os fios dos nossos cabelos estão contados por eles, meus irmãos, quanto mais os dias da nossa vida, quanto mais o desenrolar da nossa história, quanto mais o passo a passo que a gente segue na nossa vida. Versículo 4, lá do Salmo 90, Moisés segue desenvolvendo a sua ideia, ele diz assim, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Olha que interessante isso daqui, irmãos. Se Deus tem toda essa eternidade toda essa soberania, nós, então, como já foi mostrado aqui, não somos nada comparado a esse Deus que é de eternidade em eternidade. Somos sopro e poeira. E a forma que ele constata isso aqui é uma forma que nos deixa bem, assim, espantados. Não sei vocês, pelo menos eu fico. Ele diz assim, aos teus olhos, 1000 anos são como o dia de ontem que passou. Perceba, já foi, já acabou. Pedro, ele fala algo parecido com isso daqui, mas com uma ênfase um pouco diferente. Pedro diz que um dia para Deus são como 1000 anos. Mas a ênfase de Moisés aqui é mostrar que 1000 anos, aos nossos olhos então, são para Deus como o dia de ontem, não são como um dia. Percebe? São como o dia de ontem. O que você pode fazer pelo ontem? Já foi, já acabou, já era. Quanto que a gente está distante, irmãos, de 1000 anos, né? 1000 anos atrás, no ano de 1026, o que estava acontecendo no mundo? Como é que era o mundo? Quantas gerações passaram? Como é que era esse lugar aqui onde a gente está? Quantas gerações passaram? Quantas coisas aconteceram? Esse prazo todo que a gente não consegue nem conceber, a gente não consegue conceber 10 anos atrás, irmãos. Né? 100 anos atrás, ele está dizendo, 1000 anos para Deus é, já se foi. Aí, ele vem trazendo a sua comparação cada vez mais para perto. Versículos 5 e 6, olha o que ele diz. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Interessante, né? Porque veja, quem que arrasta a vida humana como uma torrente? Deus. E essa vida humana, então, para Deus é como o quê? Como um sono, como uma relva que floresce de madrugada e que à tarde murcha. Esses dias, indo de Lafayette para Ouro Branco, trabalhar de manhã, fui surpreendido por uma paisagem muito bonita, umas florzinhas amarelas, parecendo uma margarida, enfim, não sei o nome, mas muito bonito pela extensão da estrada toda, sabe? Achei aquilo legal, só que passei com pressa, com horário para poder chegar no serviço. Aí na hora eu pensei assim, pô, vou tirar uma foto, fazer um vídeo disso aqui para mostrar para a Rose. Só que eu falei, não vai dar tempo, né? Eu falei, se eu parar aqui algum desses ônibus de firma me ultrapassar aqui, eu não chego lá hoje. Aí segui e pensei, na volta eu tiro. Impressionante, na volta parecia que eu estava passando por outro lugar. Estava tudo murchinho, tudo caído, sabe? De manhã estava aquela coisa tudo para cima, tudo bonito, aquelas cores muito vivas. À tarde estava aquele negócio murcho para baixo. É o que o salmista está dizendo aqui. De manhã floresce, de tarde murcha e seca. Assim é a vida humana.
Irmãos, olha como que isso daqui é uma realidade. O homem que mais viveu foi quem? Quem lembra? Vou deixar vocês dizerem. Matusalém. 969 anos. Viveu muito, né? Mas cadê ele? Já foi. E se foi há muito tempo. Se não fosse a Bíblia, a gente nem saberia que existia um homem chamado Matusalém, que a única coisa que a gente sabe sobre ele foi que ele viveu muito também. Não fosse a Escritura, irmãos. Ou seja, o que era e rapidamente deixa de ser. Não precisa ir longe, não. Olha para você. Para nós. Eu tenho ficado assustado com como que, não sei se é porque estou chegando, sei lá, em alguma crise dos 40, né? Mas, enfim, os 40 estão chegando. Não parece, né, gente? Não parece. Sei que era isso que vocês queriam dizer. Pois é. Mas eu tenho ficado assustado quanto que eu tenho percebido a rapidez com que o tempo tem passado e o quanto que coisas que parece que aconteceram ontem já aconteceram há muito tempo. Outro dia, meus irmãos, nós éramos crianças. Lembra que outro dia você era uma criancinha, um adolescentezinho rebelde, cheio de espinha, né? Achando que sabia de tudo, que seus pais não sabiam de nada, que você é que dominava o mundo, né? Que você era quem controlava tudo. E hoje, irmãos? Hoje, muitos desses pais já não estão aqui mais, apenas na nossa lembrança. Outro dia nós éramos jovens, cheios de expectativa para o futuro, né? Cheios de planos, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou comprar isso, vou comprar aquilo outro, vou morar em tal lugar, viajar para tal canto, fazer tal coisa. E hoje, irmãos, a gente está reclamando que o tempo está passando rápido demais e não está dando tempo de realizar o básico. Amanhã, meus irmãos, nós vamos estar apenas na lembrança. Seremos apenas uma foto em alguma gaveta ou um quadro em alguma parede por aí. E o tempo vai passar mais um pouquinho, sabe o que vai acontecer? Nem isso. Porque não vai ter mais ninguém aqui que vai se lembrar da nossa existência. Não vai ter mais ninguém aqui que vai ter uma foto nossa guardada na carteira, na gaveta. Por quê? Porque aqueles que poderiam fazer isso também já terão partido. E eu não sei, mas isso deveria gerar em nós, irmãos, uma preocupação muito grande em como nós estamos, então, vivendo essa vida passageira. Porque, embora à luz da experiência que nós temos, e disso nós estamos falando aqui, a gente saiba que essa vida é passageira e que um dia todos vão enfrentar a morte, o conhecimento dessa fragilidade não faz com que as pessoas, no geral, elas tenham uma profunda impressão nos seus corações do que realmente isso significa. E aí, como diz Calvino, com toda a sua sutileza, né? É daí que procede a grande estupidez dos homens. Ou seja, embaraçados por essa vida presente, eles continuam seus afazeres como se fossem viver 1000 anos ou mais. Não se preocupam em preparar as suas almas para o grande encontro com o Senhor. E não é isso que a gente está vendo, irmãos? As pessoas não se preocupam em viver de uma forma que agrada a Deus. As pessoas se esforçam constantemente para agradar a sociedade que estão inseridas. As pessoas se esforçam constantemente para agradar a si mesmo, para satisfazer os seus desejos, mas as pessoas não se preocupam em agradar a Deus. E é exatamente disso que depende toda a eternidade, como nós vivemos a nossa vida com Deus. E, de novo, ficando repetitivo nisso daqui, a história está aí para mostrar a realidade da brevidade da vida humana. Século passado, nós tivemos 2 guerras mundiais que juntas dizimaram mais de 100 milhões de pessoas. Os regimes comunistas aí ao redor do mundo assassinaram também mais de 100 milhões de pessoas. Passamos recentemente por uma pandemia que só no nosso país, se os números oficiais estiverem corretos, foram cerca de 600 mil pessoas mortas. Faz um exercício mental aí, você com você mesmo.
Quantas pessoas você conheceu que já se foram? Quantas pessoas que fizeram parte da sua infância, da sua juventude, que hoje estão apenas na lembrança? Quantos artistas famosos, ricos, cheios de dinheiro, há pouco tempo estavam aí se esbaldando com as suas vidas luxuosas e já se foram? Quantos personagens históricos que marcaram a história, mas hoje estão só nas páginas dos livros? Alexandre o Grande, Nabucodonosor, sei lá, mais recente, Pelé, Rainha Elizabeth e tantos outros. Saiu agora o filme do Michael, né? Michael Jackson, que arrebatou multidões aí. Cadê? Onde foi? E essa realidade, irmãos, ela deveria fazer com que as pessoas então corressem com toda a velocidade para os braços de Cristo. Por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia mostra para a gente que nós não somos seres puramente materiais, no sentido de que quando os olhos se fecharem, os sentidos se apagarem, você vira uma poeirinha cósmica e acaba. Seus olhos se fecham aqui nessa realidade e se abrem em outra. Ou eles vão se abrir e você vai ter diante de você o trono glorioso de Deus, a visão beatífica, como escreveu Dante, do trono do Senhor, com os seus santos e os santos anjos. Ou você vai fechar os seus olhos aqui e abrir os seus olhos num lugar de tormento, onde não há beleza, onde não há deleite, onde não há prazer, onde não há satisfação, onde só vai haver raiva, ira, ódio. Como eu já disse aqui também, e é preciso repetir, as pessoas têm uma falsa ideia de que quando os perdidos chegarem no inferno, eles vão chegar lá no inferno com aquela sensação assim: Senhor, me perdoa, agora eu me arrependo, agora eu sei que é verdade. Não vão. É ali que toda a malignidade do seu coração, que é freada aqui nesse mundo pela graça comum de Deus, vai ser solta. E é ali que eles vão manifestar todo o ódio que sentem contra Deus. É ali que vão cerrar os punhos, cerrar os dentes e gesticular contra o céu em rebeldia ainda mais contra Deus. Uma vida de miséria, uma eternidade, melhor dizendo, de miséria. E aí, eu preciso te perguntar, diante desses dois cenários que eu apresentei aqui, então, se você partir hoje, se os seus olhos se fecharem aqui nesse mundo hoje, seus olhos vão se abrir do outro lado diante do quê? Diante de quem? Será que você vai desfrutar de forma deleitosa da eternidade com Cristo? Ou será que o seu cenário será outro? A gente precisa pensar nisso, irmãos. Versículo 7 e 9, ele vai trazer a noção da ira de Deus sobre o seu povo. Ele diz assim: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbado, puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Lembrando aqui do contexto, né? Como eu falei, Israel severamente afligido por Deus no deserto por causa dos seus próprios pecados, foram ingratos com Deus, murmuraram constantemente, se rebelaram contra Deus desde o começo. Como punição, morreram no deserto. Uma viagem que duraria poucos meses, ou até menos do que isso, durou 40 anos, porque o Senhor estendeu esse tempo para que eles morressem ali no deserto. Podemos dizer então, aqui como Moisés, que eles foram consumidos pela ira divina e pelo furor do Senhor, né? Versículo 10, ele diz: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, ou seja, quando chegar a 80, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Interessante, né, irmãos? Aqui é a média de uma vida humana, né? Uma geração, vamos dizer assim, 70 anos.
podendo se estender até 80 anos, né? E ele dizendo que a maioria disso é enfado, cansaço, desgaste, né? Por quê? Porque tudo é um eterno passar rapidamente. Versículo 11, ele fala novamente sobre a ira do Senhor, a cólera do Senhor. Aí no versículo 12 ele diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Porque está óbvio que contar os dias não se refere a uma questão matemática, né? Ele não quer que Deus ensine ele a contar, né? 1, 2, 3 e tudo mais, né? Contar os dias aqui diz respeito a Deus guiá-lo, de maneira que ele possa viver esses dias de forma que agrade a Deus e assim alcançar sabedoria. Irmãos, a sua vida, os seus dias, seu trabalho, sua carreira, seus planos, sua família, tudo isso só fará sentido de verdade se você fizer tudo isso visando a glória de Deus. Você pode planejar, pode fazer os seus planos, você não só pode, como você deve fazê-lo, sim, mas tenha como base, como motivacional, então, o desejo, e vou além, a necessidade de viver tudo isso para a glória de Deus, de colocar tudo isso nas mãos de Deus e de estar, veja bem, é muito propício para o momento que nós estamos vivendo, e de estar sempre aberto para ser conduzido por Deus, para quando Deus disser assim, tal coisa vai começar. E para quando Deus disser assim, tal coisa vai acabar. Para quando Deus disser assim, está abrindo aqui uma nova oportunidade, um novo momento, um novo ciclo. E quando Ele disser assim, está se fechando esse ciclo, essa oportunidade, e coisas novas estão vindo, estão abrindo. E como que a gente faz para perceber isso, né? Vai descer um anjo, Miguel vai descer aqui com a sua espada flamejante, a sua voz poderosa de arcanjo, vai dizer para a gente assim, vá para tal lugar, né? O pessoal que está estudando aí, né? Faça tal curso, não faz esse não, que esse é ruim, faça esse. Não, meu irmão, não vai aparecer, não vai acontecer isso. E se acontecer, saiba que não é Deus. Pode até ser um anjo, mas não veio do céu, porque Deus, né, ele tem mais coisa para fazer. O Senhor, irmãos, ele vai conduzindo a nossa vida por meio das questões naturais. Uma vida colocada diante dele e vivida aos pés dele, debaixo da graça dele, buscando cumprir a vontade dele, é uma vida que naturalmente é conduzida por ele. É uma vida em que os caminhos eles vão sendo descortinados na nossa frente. É uma vida em que portas vão se abrindo ao mesmo tempo que outras vão se fechando. É uma vida que ela tem problemas? É óbvio que ela tem problemas. É óbvio. E muitos problemas. E você vai viver, né? Momento coaching, tá? Momento coaching aqui agora. Você vai sair de um problema e pular em outro problema. Coach reverso, né? Não falei que tipo de coaching era. Coach reverso. Você vai sair de um problema e vai pular em outro. Aí você vai cantar assim, vai dar tudo certo, só se for bobo. Porque não vai dar tudo certo, irmãos. Quer dizer, não da nossa perspectiva, né? Da perspectiva dele, é óbvio que sim. Mas da nossa perspectiva, do nosso desejo, da nossa vontade, não. É sair de um problema, entrar no outro, sair de um desafio, entrar no outro. Mas com tudo isso, irmãos, sendo conduzido por Deus. E cada um desses novos desafios é Deus que vai colocando eles na nossa frente, diante de nós. E veja bem, o salmista já nos ensinou que ainda que seja um vale da sombra da morte, que nós tenhamos que passar, se o Senhor estiver conosco, o que a gente vai fazer? Nós vamos passar. Nós vamos passar. É um novo momento muito difícil na minha vida que eu estou vendo se descortinar aí. Um exemplo. Vá, se o Senhor estiver contigo, e essa é a vontade do Senhor, você vai passar. A gente cantava um hino, né, na Assembleia, antigamente. Não sei se tem no cantor cristão. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai.
Ou seja, se é uma vida colocada nas mãos do Senhor e Cristo está indo, irmãos, a gente vai. Isso significa contar os nossos dias. Pedir o Senhor, então, para ajudar-nos a contar os nossos dias, não é saber quanto tempo vai durar, não é aquela resposta inquietante, Senhor, vou viver até quando? Ai, Senhor, me mostra quando vai ser o meu fim. Não, é Senhor, independentemente de ser hoje, amanhã, daqui 10 anos, daqui 20 anos, independente se o meu fim vai ser, sei lá, por uma doença, um acidente, alguma coisa assim, que antes disso, que a minha vida seja uma vida vivida nos teus caminhos, na tua presença, sendo guiado, conduzido pelo Senhor. O pastor puritano Matthew Henry, ele diz o seguinte: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Senhor, dá-nos graça para considerarmos devidamente como eles são poucos e como é pequeno o nosso tempo nesse mundo. A correta contagem dos nossos dias é uma habilidade fantástica, não para fazermos nossos próprios cálculos. Temos de viver sob uma apreensão constante acerca da brevidade e incerteza da vida e com a breve aproximação da morte e da eternidade. Aí ele segue. Aqueles que aprendem essa aritmética devem orar por instrução divina, devem achegar-se a Deus e implorar que Ele os ensine com o seu espírito, os leve a considerar todos os aspectos e lhes dê um bom entendimento. Contamos assim os nossos dias para um bom propósito, quando o nosso coração está comprometido com a verdadeira sabedoria, isto é, com a prática séria da piedade. Contar os nossos dias é buscar viver uma vida, então, de piedade. Versículo 13, caminhando para o final. Moisés diz: volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Posso ponderar, então, sobre a fragilidade dos homens e a grandeza de Deus. Só resta uma coisa a fazer, que é o que ele está fazendo aqui. Senhor, tem compaixão de nós. Eu acho que esse, irmãos, é o clamor nosso todos os dias. Todos os dias. Quando você acorda, ao ver as possibilidades que um novo dia abrem diante de você, o nosso clamor deve ser sempre esse: Senhor, tem compaixão de nós. Tem misericórdia dos teus servos. Ajuda-nos, versículo 14. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Versículo 15. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Esse final é espetacular, né? Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Graça é a palavra-chave, né, irmãos? É a condutora de toda a vida do cristão, né? Porque tudo isso que eu falei aqui poderia, veja bem, poderia crescer em nós um sentimento de desespero, né? Falta de esperança, né? Porque se Deus é tão grande e nós somos tão insignificantes, nossa vida é tão passageira e tão rápida assim, o que resta para nós, né? Se não o desespero. Mas veja, essa é a conclusão dos nihilistas, né? Essa é a conclusão aí dos materialistas e tudo mais. A nossa conclusão como servos de Deus é que diante de toda essa realidade, nós somos inundados por quê? Graça de Deus. Favor imerecido. O olhar misericordioso e compassivo de Deus voltado em nossa direção como um holofote, sabe? Quando bate assim, espanta as trevas, traz luz. E aí, irmãos, parafraseando o salmista aqui, a gente precisa chegar então, como o salmista começou, né? Ó Deus, apesar da nossa insignificância, apesar da nossa efemeridade, apesar de nossa vida ser tão passageira, Tu tens sido o nosso refúgio. De geração a geração. Tu tens sido aquele que guardou o remanescente fiel. Tu tens sido aquele que sustentou e preservou tua igreja durante eras. E tu tens sido aquele que nos preserva, apesar de nossa condição passageira aqui nessa vida.
Salmo 39, versículos 5 e 7, o salmista diz assim: destes aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. E eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Nosso Deus, irmãos, Ele não é um Deus que expõe a nossa realidade para nos frustrar, para nos desesperançar. Pelo contrário. Ele é um Deus que expõe a nossa realidade diante de nós, expõe a nossa fraqueza, expõe as nossas deficiências diante de nós de forma misericordiosa para fazer com que nós olhemos para Ele, para fazer com que esperemos nele e nele somente, porque só Ele é a nossa esperança. E é nisso, irmãos, que nós cremos, né? É nisso que nós, então, depositamos sim a nossa esperança. É passageiro a vida? Sim. Vamos enfrentar a morte? Sim. Estamos todos caminhando para isso? Sim. É o destino de todos nós? Sim. Mas veja, apóstolo Paulo, quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É nisso, meus irmãos, que nós repousamos a nossa esperança. As dores vão ir aumentando, os creques, né, vão ir aumentando cada dia mais, levanta e agacha, cada dia estala uma coisa diferente. E aí um dia tudo isso vai finalizar aqui, mas acaba aí? Não. Não. Estaremos diante do trono de Deus. E além disso, após um tempo que o Senhor determinou, esse nosso corpo corruptível que foi devolvido ao pó, ele será trazido de volta. Será trazido de volta. Estaremos plenamente, agora sim, de fato, plenos, né? Sem influência do pecado, vitoriosos. Por quem? Por Cristo. Para eu finalizar, eu preciso te fazer aqui algumas perguntas. Primeira delas, a forma como você tem vivido sua vida breve é uma forma que glorifica a Deus? Se hoje, pergunta 2, se hoje Deus pedir contas de sua alma, como você vai se apresentar diante dele? Primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster é a seguinte: qual é o fim supremo e principal do homem? A resposta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Sabe, irmãos, nessa vida breve nós devemos nos direcionar imediatamente para isso. Correr para que aqui nesse mundo, no pouco tempo que nos resta, nós possamos glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Um para sempre, irmãos, que começa aqui, né? Não é um para sempre que vai começar após os seus olhos se fecharem. Começa aqui. Se você não tem feito isso, se essa não é a sua realidade, se essa não tem sido a intencionalidade da sua vida, mude hoje. O Senhor te dá a oportunidade de mudar hoje, de aplainar os seus caminhos, de corrigir a sua rota e, de fato, buscar viver uma vida que agrada a Deus, uma vida vivida para Deus. Por quê? Ele é o nosso refúgio. Ele é quem cuida de nós. Assim como o salmista começou reconhecendo a grandeza, a eternidade e o cuidado de Deus, nós também podemos descansar nesse Deus, porque como no primeiro versículo disse, Ele é o nosso refúgio. E agora, irmãos, permita-me fazer uma última observação. Dia 21 de agosto de 2022, foi a primeira vez que eu estive aqui.
E eu preguei exatamente esse mesmo sermão naquele dia. E eu não sabia qual seria a vontade de Deus naquele momento. Não sabia se de fato eu seria pastor dessa igreja. A gente ainda estava naquela, né? Vir, conhecer, vindo de tão longe, né? Tão longe. Longe mesmo, né? Já falei que era longe? Já, né? E quando eu recebi a notícia de que eu viria pregar e tudo mais, eu fiquei pensando, gente, agora, né? Que texto que eu prego? Que texto que você prega para se apresentar a uma igreja, né? Enfim, o que a igreja está esperando, né? De um pastor candidato como primeira mensagem, né? E aí, quando orando, eu senti, enfim, de trazer essa mensagem, me veio um espanto em primeiro lugar, né? Falei, pô, tô indo lá, o pessoal me conhecer, eu vou chegar lá pregando sobre a morte, cara. Esse povo vai falar assim, esse pastor é meio doido, né? Mas se eles me aceitarem nessa doideira, é porque o Senhor que está conduzindo as coisas. E assim foi, irmãos. E a verdade que foi exposta naquele dia e que ela continua sendo verdade depois de 4 anos é o versículo 1. O Senhor, Ele tem sido o nosso refúgio. Ele foi o nosso refúgio durante esses 4 anos que aqui estive. Ele já era o nosso refúgio antes, já era o refúgio de vocês antes, né? E agora, irmãos, quando me despeço, eu me despeço com essa certeza de que, apesar de eu, humanamente, estar me distanciando, aquele que sempre foi o refúgio de vocês continuará sendo. Foi muito especial, né? Foi muito bom. Cresci muito como crente, como pai de família. De certa forma, construí minha família aqui, né? Abner, quando a gente chegou aqui, tinha 8 meses. O Azaf nasceu aqui. E o que permaneceu, irmãos, durante esse tempo é isso, o Senhor. Ele foi o nosso refúgio. Nós passamos aqui por alegrias, mas não tivemos muitas tristezas, né? Vamos ser bem verdadeiros, né? Tivemos algumas, poucas, mas nós vivemos dias de muita celebração aqui. Nós recebemos novos irmãos, né? Daquele primeiro dia até hoje, o Senhor acrescentou mais pessoas. Seguimos firmes e não colocamos bateria na igreja, né? Louvado seja Deus por isso. Seguramos o mic aí, né? Com esse bateristazinho. Pessoas foram batizadas, famílias foram restauradas, guiadas. Nos despedimos de alguns irmãos que durante essa caminhada nos deixaram, né, para outros caminhos que o Senhor traçou. Muitas coisas mudaram, mudamos de endereço, né? Acho que nós não estaríamos, mesmo no inverno, nesse horário lá no outro endereço fazendo esse culto, porque nós estaríamos todos com muito calor, né? Mas, irmãos, muita coisa mudou, mas Deus não mudou, irmãos. Aquele Deus que desenhou todas as coisas para a minha vinda, e desenhou todas as coisas, vocês são prova disso, né? Todas as coisas ajustadas, alinhadas para a necessidade que nós tínhamos naquele momento. É o Deus que continua agora desenhando todas as coisas. E eu quis terminar com esse salmo para mostrar que nós estamos finalizando esse meu ciclo, essa minha parte, da mesma forma que nós começamos. Crendo que Deus é o nosso refúgio. Sabendo que nós somos passageiros. Sabendo do que pastores passam, né? Pastor Eduardo teve o tempo dele, se foi para outra igreja, né, gente? Ele não morreu não, tá? Foi para outra igreja. Eu tive o meu tempo, estou indo. Algumas pessoas que estiveram conosco também passaram, foram para outros caminhos, mas o Senhor tem
mantido. O Senhor tem trazido pessoas novas, o Senhor tem mantido aqueles que é da vontade dele ficar aqui. E ele vai continuar mantendo, irmãos. Por quê? Porque a igreja ela nunca pertenceu a nós, pastores. A igreja é de Cristo, irmãos. Antes de eu chegar aqui, Cristo já estava cuidando de todas as coisas. E agora que eu estou partindo, Cristo continuará cuidando de todas as coisas. Isso, irmãos, porque nós somos co-pastores. João 10 fala sobre o verdadeiro pastor. Aquele que conhece as ovelhas. Aquele que as ovelhas conhecem a voz. Aquele que protege as ovelhas contra o lobo. Aquele que guarda, que cuida, que dá alimento, que dá água, que dá sustento e que dá descanso. Ele continua aqui na Igreja Batista Redenção. Talvez a gente pense que essa despedida ela marca o fim, né? Fim de uma era, de uma história, o fim de um momento, mas eu, enfim, prefiro crer que ela só confirma essa verdade, que a graça de Deus, como Moisés finaliza aqui no Salmo, ela esteve sobre nós, e que o Senhor, ele, nesse momento, ele está confirmando as obras de nossas mãos. Em que sentido de confirmar as obras de nossas mãos, irmãos? No sentido de o fato de ficar uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja que, apesar dos pesares, se mantém, é sinal de que aquilo que nós nos propusemos fazer, eu enquanto pastor, vocês enquanto membros, foi confirmado por Deus, né? Veja bem, pastor, é ruim falar de mim na terceira pessoa, não sou o Pelé, né? Então, peraí. Eu não estou indo embora por pecado, né? Pelo menos por nenhum que me desabone para o ministério pastoral. Tenho sim os meus pecados. Mas não há nenhum escândalo, não há nenhum problema. A igreja não está sendo diluída, dissolvida, né? A gente não está saindo daqui porque uma grande crise moral se abateu sobre a nossa igreja. Não, irmãos. É porque Deus está traçando caminhos diferentes. E isso é muito bom, né? Isso deveria ser o básico, mas a gente se alegrar porque um pastor está indo embora porque não houve nenhum escândalo nos dias de hoje é muito bom, né? Por quê, irmãos? Porque é a graça de Deus que continua sobre nós. Esteve sobre nós, conduzindo todas as coisas, continuará sobre nós. Amanhã, então, eu não serei mais o pastor de vocês. Mas nós seguiremos servindo o mesmo Deus. O mesmo Deus de vocês seguirá sendo o meu. É por isso que eu vou em paz. Tranquilo. Porque nós confiamos em Deus. Porque nós confiamos naquele que era refúgio de Abraão, de Moisés, de Isaac, do povo de Israel, e continua sendo o nosso refúgio. De eternidade em eternidade. Ele continua sendo Deus. Essa despedida de hoje, irmãos, ela não se trata de legado, sabe? Não gosto dessa palavra. Não tenho a mínima intenção de fazer cópias minhas e deixar cópias minhas aqui, de forma alguma. Minha única preocupação durante todo esse tempo, irmãos, e que eu me empenhei o máximo para fazer, foi fazer Cristo brilhar. Foi fazer a palavra de Deus ter a primazia. E não tenho a mínima intenção de fazer o meu nome permanecer na mente de vocês, irmãos. A gente é passageiro. Minha intenção é fazer Cristo permanecer no coração de vocês. Se isso acontecer, eu terei a certeza de que, de fato, o Senhor confirmou as obras das nossas mãos. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Vamos orar?
Seu Deus, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos, Deus, por esse tempo maravilhoso que o Senhor nos concedeu de servirmos o Senhor juntos aqui com esses irmãos. Como eu sempre disse e agora de uma forma específica e especial, irmãos amados e queridos, que o Senhor nos deu o privilégio de, lado a lado, caminharmos e servirmos o Senhor. Muito obrigado, Deus. Que privilégio, Senhor. Que privilégio foi pastorear essa igreja, conduzir essa igreja nos teus caminhos durante esse tempo, Deus. Quanto aprendi, quanto fui abençoado, quanto cresci, Deus, aqui com esses irmãos. E o meu único desejo nesse momento, Senhor, é que, assim como foi durante todo esse tempo, continue sendo, o Senhor continue sendo o refúgio dessa igreja. O Senhor continue sendo, Deus, aquele que conduz todas as coisas. Aquele que, assim como sempre foi, Deus, aquele que sustenta esses irmãos. Sustente, Deus, esses irmãos. Os mantenha, Deus, na tua palavra, nos teus caminhos. Os livre, Deus, das tentações de inovação antibíblicas. Os livre, Deus, dos lobos que se acercam do teu povo, Deus, buscando alguém para tragar. Que a tua boa mão, Senhor, continue sobre esses irmãos. Proteja-os, Senhor. Proteja-os. Como o Senhor desejou para os seus discípulos no momento de despedida, também faço essas as minhas palavras, Senhor. Que o Senhor fortifique-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Que aquele que o Senhor já preparou, Deus, para assumir esse púlpito, para assumir a liderança desses irmãos, Deus, possa ser revelado logo, Deus, e que possa encontrar aqui nessa igreja, Deus, o mesmo que eu encontrei. Um povo amado, um povo receptivo, um povo comprometido com a tua palavra, Deus, e desejoso de te agradar, desejoso, Deus, de seguir os teus mandamentos. Um povo pastoreável, Deus, um povo sensível à tua voz, um povo, Deus, que acolhe, que abraça, que ama, Deus. E que esses irmãos, Senhor, recebam também alguém que os lidere no temor do Senhor, cuja palavra do Senhor, Deus, seja o guia, seja a orientação, seja, Deus, aquilo que norteia todas as coisas. Se por um momento, Deus, da perspectiva humana, alguém que assumir esse púlpito, Senhor, vacilar nesse compromisso, que o Senhor dê a esses irmãos coragem, Deus, para que se levantem, para que possam, Deus, se posicionar, Deus, desejosos, não simplesmente de ter um pastor, mas de ter alguém comprometido com a tua verdade, Deus. E que o Senhor, Deus, prepare momentos para que a gente possa se ver, se encontrar, compartilhar, Deus, dessa amizade. E que tudo isso, Deus, seja coroado pela graça, pela misericórdia, pela bondade do Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Que o amor de Deus, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo estejam com todos. Amém.